Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo A Existência do Estado é acima de tudo uma contradição jurídica, de Hans Hermann Hoppe. Antes da leitura, queria deixar uns recados. Primeiro, eu não estou apenas no YouTube, eu estou também na plataforma Odysee. Eu gostaria muito que todos começassem essa migração para uma plataforma mais livre, com menos censura, e que remunera não apenas as pessoas que assistem, que produzem vídeos, mas também as que assistem. Então, você pode se inscrever, eu vou deixar aqui aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para inscrição lá do Odysee. Vocês podem clicar ali, se inscrever através dele, que aí vocês me ajudam. Compartilhem esse link com seus amigos também, para que eles se inscrevam, e aí vocês ajudam a minha pessoa e o Instituto Rothbard também. Eu mesmo, eu usei esse serviço, comecei a usei por um mês e meio ali, e após este período, vendo aí por 1 ou 2 vídeos por dia, eu vi que eu tinha já $10, então é uma boa remuneração para eu assistir milhares e milhares de vídeos no YouTube já e nunca ganhei nada. Então se inscrevam no Odysee. Ainda tem alguns percalços aí tecnológicos, claro, é uma tecnologia que está no início, mas é uma plataforma livre, onde você não vai ser censurado. Então, em breve, acredito que se o YouTube continuar nessa toada aí de proibir a livre expressão, em breve este canal, ou pelo menos esse programa, não poderá continuar no YouTube. Então já se inscrevam nas mídias alternativas. Eu prefiro o Odysee, mas estou também no Rumble. E se você gosta de escutar podcasts, você pode escutar os podcasts, este programa também na versão podcast, através do Spotify. Então, sem mais delongas, eu quero apenas mandar um abraço para o Alexandre Almeida. Alexandre Almeida é um dos meus ouvintes, né? Uma das pessoas que escutam este programa. E ele fez um elogio bem legal lá para mim no YouTube. Estou mandando um abraço para o Alexandre Almeida, grande libertário. Esse artigo nós publicamos aí por volta de 2015. Vou apresentar aqui o Hans Hermann Hoppe. Ainda deve ter alguém que não o conhece, mas ele é hoje, na minha opinião, o intelectual vivo mais proeminente, né? Eu conheço ele pessoalmente, uma pessoa simpaticíssima também, muito, muito agradável de estar junto com ele, de conversar com ele, e também muito agradável de ler as ideias dele. É o que eu mais gosto, apesar de toda essa... ele ser uma pessoa tão especial, eu gosto muito mesmo de ler os seus escritos. Ele tem um rigor teórico muito grande nos seus escritos, e também quando ele se apresenta em palestras, o rigor se apresenta também através da sua fala, né? Ele é meticuloso, ele é detalhista e ele conversa com todos os públicos. Então, ao ouvir uma palestra de Hans Hermann Hoppe, você tem a sensação de pertencimento àquilo, de compreensão total. Porque normalmente ele sai de um ponto mais, de um ponto que todos podem entender e vai levando isso até as complicações lógicas, o que é maravilhoso. Então assistam as palestras dele. Eu mesmo criei um outro canal aqui, onde eu tenho a intenção de colocar todas as palestras do Hoppe, reunir todas num único canal. Aqui não, é no Odysee, né? Se você está vendo pelo Odysee, o canal do Hoppe é meu, e sou um grande fã do Hans Hermann Hoppe. Ele é fundador e presidente da Property and Freedom Society, que é o Oscar, né? O Oscar seria uma ofensa hoje, mas é uma grande convenção dos libertários do mundo, é a nata, realmente, só a nata dos libertários e das pessoas que convergem para um pensamento de melhoras para a sociedade, para prosperidade da sociedade, né, e para a liberdade. Então todos que têm alguma ideia que possa adicionar são convidados a participar com muito orgulho. Meu irmão Cristiano já
já palestrou, né, nessa convenção. O meu irmão Fernando já atendeu, se eu não me engano, 2 vezes a convenção. Eu já fui visitar o professor, mas não foi na época da Property and Freedom Society. Já estive no hotel onde ele realiza essas convenções. Já estive na casa dele, em Istambul também. Muito bacana. E ele também é um dos membros do Mises Institute no Alabama, portanto, devemos a ele também o exemplo que seguimos quando fundamos o Instituto Mises Brasil, que agora se chama Instituto Rothbard no Brasil. Ele é PhD, ele deu aula na Universidade de Las Vegas, ele deu aula ao lado de Murray Rothbard, que é o nosso homenageado do Instituto, e ele passou muitos anos, teve muitos anos de convivência com Murray Rothbard. E foi muito elogiado também por Rothbard. E imagina receber um elogio de Rothbard. E ele tem muitos trabalhos que nós publicamos já dele, vários artigos, alguns livros, nem todos, né? Infelizmente não temos todos ainda traduzidos, mas temos muitos livros dele, muitos artigos. Vou tentar ler todos, porque ele é o meu ídolo nessa luta aí intelectual. É uma pessoa meticulosa mesmo, muito bacana. E, sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. Qual é a definição técnica de Estado? O que uma instituição deve ser capaz de fazer para ser classificado como um Estado? Essa instituição deve ser capaz de fazer com que todos os conflitos entre os habitantes de um dado território sejam trazidos a ela para que tome a decisão suprema e dê sua análise final. Mais ainda, deve ser capaz de fazer com que todos os conflitos envolvendo ela própria sejam decididos por ela ou por seus funcionários. Bom, só aí nós já vemos a contradição, né? Mas eu vou continuar porque ele continua. Ou seja, o Estado é um agente que detém o monopólio da tomada suprema de decisões para todos os casos de conflito dentro de um território. Esse agente, por definição, tem o poder de proibir todos os outros de agirem como juiz supremo. Ele está explicando aqui o monopólio legal do Estado sobre a tomada de decisões e como isso se dá, né? Não é as pessoas se reuniram e decidiram que a partir de agora só vamos recorrer ao Estado. Não. É ele que se arvorou, o Estado se arvorou esse poder de proibir a competição em alguns setores, incluindo aí o setor o mais importante que define, né, como é o Estado, o setor da tomada de decisões, inclusive em conflitos entre ele próprio. Seguindo. Baseando-se nessa definição de Estado, é fácil entender por que existe um desejo de se controlar um Estado. Quem quer que detenha o monopólio da arbitragem final dentro de um dado território tem o poder de fazer as leis. E aquele que pode legislar, inclusive em causa própria, está em uma posição invejável. Sim, é por isso que eles não largam o osso. É por isso que o libertarianismo não pode vir por dentro do Estado. Porque é o anel do Frodo ali. As pessoas não querem largar, é um poder muito grande, o poder de fazer leis contra quem eles quiserem, a favor de si próprio sempre, e esmagar poderosos, pessoas bem-sucedidas, exaltar pessoas criminosas, pessoas que não teriam nenhum tipo de benefício da sociedade, não seriam bem vistas pela sociedade. Então ele tem o poder de fazer gato e sapato, o que quiser com a sociedade. E se você quiser recorrer, pode recorrer e você vai ser julgado por ele mesmo. Como dizem, né, a polícia sempre, nós fizemos uma investigação interna e não chegamos a nenhuma a constatação de nenhuma irregularidade. Claro, né? Nós mesmos nos investigamos. Se você perguntar para o ladrão, ele vai falar, sim, só um momento que eu vou investigar aqui. Ele vai entrar na casa dele, tá lá todos os produtos roubados e vai falar, eu conduzi uma investigação interna e não cheguei a nenhum crime aqui, né? Nada fora do comum, tudo na normalidade, na minha casa não tem nada. E vocês acreditam se quiserem, porque o monopólio
traz isso, né? O monopólio pela força sempre. A partir do momento em que passa a existir uma instituição que detém o monopólio da tomada suprema de decisões para todos os casos de conflito, essa instituição também irá definir quem está certo e quem está errado em caso de conflito em que os próprios membros dessa instituição estejam envolvidos. O Roupa deixa as coisas bem claras, como eu disse. Bem claras, como eu disse. Ele vai desenhar para a gente a conclusão irrefutável sempre. Ou seja, ela não apenas é a instituição que decide quem está certo ou errado em conflitos entre terceiros, como ela também é a instituição que irá decidir quem está certo ou errado em casos em que os seus próprios membros estejam envolvidos. Uma vez que você percebe isso, então se torna imediatamente claro que tal instituição não apenas pode, por si mesma, provocar conflitos com cidadãos comuns para, em seguida, decidir a seu favor quem está certo e quem está errado, como também pode perfeitamente absolver todos os seus membros que porventura tenham sido flagrados em delito. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ok? Aqui a gente vê, ele podia ter escrito isso pensando no Brasil, pensando no ex-presidente, ex-detento o Lula, né? Que está aí praticamente já absolvido de todos os seus crimes e de tantos outros que estavam na lama, obviamente são bandidos e são absolvidos diariamente. Tantos políticos, Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, própria presidenta Dilma e tantos outros presidentes que já passaram, que são conhecidos gangsters, como José Sarney, todos esses, bom, eles estão absolvidos, né? E se você chamar um sujeito desses de bandido, é capaz que eles te processem. Então, porque eles vão mostrar lá na justiça, nos pares deles, que eles colocaram lá em cima, o veredito, né, de absolvidos, e você que fez a acusação está fazendo uma falsa acusação e vai você mesmo preso. Então, sim, e aqui ele coloca muito bem, o Estado ele gera conflitos para que ele julgue e você esteja errado. Então, se você entrar em conflito com o Estado, saiba disso. Isso pode ser exemplificado particularmente por instituições como o Supremo Tribunal Federal. Se um indivíduo incorrer em algum conflito com uma entidade governamental, ou se algum membro do aparato estatal for flagrado em delito, o tomador supremo da decisão, aquele que vai decidir sobre a culpa dos envolvidos, será o Supremo Tribunal, que nada mais é do que o núcleo da própria instituição que está em julgamento. Exatamente. E a gente vê isso, né? Eu não preciso. O Roupa aqui, ele escreveu isso provavelmente em inglês, esse trabalho, e pensando no público norte-americano, talvez. Mas ele poderia ter escrito isso hoje no Brasil, né? Então, é claro. Assim, seguindo. Assim, é claro, será fácil prever qual será o resultado da arbitração desse conflito. O Estado sempre estará certo. E isso a gente vê não apenas quando ele está errado, quando o Estado magicamente ou por algum motivo ele se condena, ele se diz errado, ele diz sim, erramos e aqui está a sua reparação. A sua reparação é a reparação que eles escolhem te pagar. Uma reparação que você jamais aceitaria que um cliente te pagasse com ela, que são os chamados precatórios. Então você ganha eu te devo, mas simplesmente um papelzinho escrito eu te devo tanto e te pago quando eu quiser, da maneira que eu quiser, quando eu puder. Ninguém aceitaria um cheque desses, né? Muito menos de parasitas irresponsáveis e desprendidos de qualquer moralidade ética, como são os membros do Estado, inclusive e principalmente nas posições mais altas, né, como o Supremo Tribunal Federal, nos tribunais regionais, não apenas, porque a gente tem, é importante a gente não manter essa
a visão de que os membros do Supremo Tribunal Federal são maus, mas outros membros de outras instâncias da justiça são bons. Não, eles chegaram lá porque eles concordaram, primeiramente, né, como a defesa do policial bom, policial mau, que Robert Higgs, outro grande escritor, outro grande economista aí da escola austríaca e do libertarianismo, ele diz que não existe bom policial ou mau policial, simplesmente porque mesmo o bom policial, ele fez o juramento de cumprir e acaba por cumprir ordens antiéticas, né, ordens criminosas dos seus superiores. Assim também são os juízes, que não apenas cumprem regras e juraram cumprir regras antiéticas e morais, como cumprem. Eles fazem isso e, via de regra, fazem de maneira parcial, são corruptos e desprendidos de qualquer senso de justiça. Claro, pode haver exceções da segunda parte do que eu disse, mas da primeira não. Então, eles, por definição, já são antiéticos e estão numa função criminosa. E há alguns argumentos. Meu irmão Fernando tem um artigo bem legal sobre a ética da polícia. Vou ler, quero ler em parceria com ele. Que versa um pouco sobre esse dilema, né? O que poderia um juiz bom fazer? Uma pessoa boa dentro do sistema judiciário, o que ele poderia fazer? Ele pode simplesmente se recusar a cumprir ou a condenar pessoas por crimes que não são crimes, sem vítima. Por exemplo, ele pega uma pessoa que foi presa com uma quantidade de maconha, por exemplo, e ele simplesmente se recusa a condenar. Ele absolve. Ele absolve, pode absolver, como ele provavelmente não poderá absolver porque ele discorda da lei, ele pode simplesmente achar qualquer pelo em ovo no processo e absolver. Ele pode fazer isso, e aí ele mantém um pouco da sua ética, mas ele vai estar, não sei se chama prevaricando, quando o juiz deixa de cumprir a lei, mas esse é o termo que eu acho que é o correto nesse momento. Seguindo a leitura. Consequentemente, é fácil perceber a falácia fundamental presente na construção de uma instituição como o Estado. A insustentável defesa do Estado. O mais sofisticado argumento em favor do Estado deve ser brevemente examinado. Desde Hobbes, esse argumento tem sido repetido incessantemente. Funciona assim. No estado natural das coisas, antes do estabelecimento de um Estado, sobejam os conflitos permanentes. Todos alegam ter direito a tudo, o que resulta em guerras intermináveis. Não há como sair dessa situação instável por meio de acordos, pois, afinal, quem iria fazer cumprir esses acordos? Sempre que a situação se mostrasse vantajosa, um ou ambos os lados iriam quebrar o acordo. Eu vou continuar sem comentar porque ele explica melhor do que eu posso. Logo, as pessoas reconheceram que há somente uma solução para o desideratum da paz: o estabelecimento, por consentimento, de um Estado, isto é, de uma entidade externa e independente, que assumiria a função de fiscal e juiz supremo. Porém, se essa tese está correta, e os acordos requerem um fiscal interno que os torne vinculantes, então um Estado criado por consentimento nunca poderá existir, pois, para fazer cumprir o próprio acordo do qual resultará a formação de um Estado, tornar esse mesmo acordo vinculante, um outro fiscal externo, um Estado anterior, já teria de existir. E para que esse Estado tenha podido existir, um outro Estado anterior a ele deveria ter sido postulado. E assim por diante, em uma regressão infinita. Hope é brilhante. Ele acaba, né, com o argumento de Hobbes. Né? Então, se a gente precisa de um Estado, senão a gente descamba para a barbárie, como o Estado surge? Por outro lado, se aceitarmos que Estados existem, e é claro que eles existem, então esse próprio fato contradiz a história hobbesiana. O Estado em si surgiu sem a existência de qualquer fiscal externo. Presumivelmente, na época do suposto acordo, nenhum Estado anterior existia para arbitrar este acordo. Ademais,
Uma vez que um Estado criado por consentimento passa a existir, a ordem social resultante continua sendo autoimposta. Sem dúvidas, se A e B concordam em algo, esse acordo só pode ser tornado vinculante por uma entidade externa. Entretanto, o próprio Estado não está vinculado da mesma forma a um fiscal externo. Nada a comentar, porque tudo que poderia ser dito de forma concisa, direta, clara e óbvia, Roupa diz. Então eu continuo a leitura. Não existe absolutamente nenhuma entidade externa para mediar conflitos entre agentes do Estado e súditos do Estado. Da mesma forma, não há nenhuma entidade externa para mediar conflitos entre os próprios agentes do Estado ou entre as próprias agências do Estado. Pior ainda, não há agente externo para punir os próprios integrantes do Estado que incorreram em delito. Ou seja, nós precisamos dessa liberdade contratual para que nós tenhamos agências independentes de resolução de conflitos, de punição, agências de segurança, que possam realmente julgar e prender pessoas como os membros do Supremo Tribunal Federal, que cometeram um verdadeiro crime contra a nação do Brasil, né, nessa pandemia, simplesmente retirando os direitos e dando autorização para governadores e prefeitos fazerem o que quiserem. Inclusive, eles também já autorizaram medidas de sanção a pessoas que se recusarem a tomar vacinas experimentais, o que é um descalabro total. Mesmo que as vacinas não fossem experimentais, já tivessem passado por todos os testes, as pessoas devem ser soberanas sobre os seus próprios corpos, e qualquer tentativa de violação dessa é uma tentativa é um crime e deve ser punido. Então, aqui o Roupa diz corretamente como é que não há um agente externo para punir as pessoas que causam, os governantes e os membros do Estado que cometem crimes. O crime de imposto, por exemplo, a pessoa rouba o vizinho dela, ou rouba qualquer cidadão na rua, dizendo que tem direito ao que a pessoa produziu, isso é um roubo puro e simples. Os fiscais da Receita deveriam ser presos, deveriam ser julgados e presos por agências confiáveis, agências terceiras, não impostas, que sejam imparciais no seu julgamento, caso contrário não conseguiriam nenhuma clientela, que sejam incorruptíveis, ou pelo menos que não seja visível, como é na justiça estatal a corrupção. Claro, nós deveríamos ter isso. E como que não temos? Como que isso não acontece? É óbvio, é essa imposição do Estado, é a mentira de Hobbes aí, que diz que todos os acordos deveriam ser fiscalizados ou mantidos por uma instituição terceira. Não há. Sempre que houver conflitos judiciais entre o Estado e seus cidadãos, entre uma agência do Estado e outra agência do Estado, ou entre membros do Estado, tais acordos serão mediados apenas pelo próprio Estado. O Estado não está vinculado a nada exceto as suas autoimpostas regras, isto é, as restrições que ele se impõe a si mesmo. Em relação a si próprio, o Estado ainda está no estado natural de anarquia caracterizada pela autofiscalização e pelo autocontrole, pois não há na hierarquia de um Estado, na hierarquia, um Estado superior que possa vinculá-lo a algo. E nem ONU, nem OMS, nada, nenhuma dessas organizações paraestatais mantidas por Estados e para benefício dos Estados, não das pessoas que vivem neles, não existe nada acima do Estado, infelizmente. Quem fiscaliza os fiscalizadores? E o Estado, a gente viu e vê nessa pandemia toda aí, que rasgou direitos, rasgou qualquer tipo de legalidade, qualquer tipo de embasamento constitucional, qualquer coisa que nós pudéssemos ter, qualquer sombra de respeito à propriedade privada que nós pudéssemos vislumbrar, se esvaiu, não existe mais. O Estado mostrou que essas regras autoimpostas são escritos num pedaço de papel que tem exatamente esse valor nenhum. Um guardanapo sujo, um papel higiênico
borrado com letras completamente incompreensíveis, que se autocontradizem, um escrito sem nenhuma anuência das pessoas, não é um acordo, nunca houve nenhum acordo entre as pessoas para que o Estado viesse a existir. O que há é uma organização criminosa que faz o que quer, e isso ficou comprovado irrefutavelmente nessa pandemia aí, né? É irrefutável. Mais ainda, se aceitarmos a ideia hobbesiana de que a fiscalização de regras mutuamente consentidas requer um agente externo independente, isso por si só iria descartar a hipótese da criação de um Estado. De fato, tal ideia constitui um argumento conclusivo contra a instituição de um Estado, isto é, de um monopolista da arbitração e da decisão suprema. Pois teria de existir uma entidade independente para arbitrar todos os casos que envolvessem algum agente do Estado, e eu, um cidadão privado, ou que envolvesse apenas agentes do Estado. Eu vou seguir porque ele segue explicando. Da mesma forma, teria de haver uma entidade independente para todos os casos que envolvessem conflitos intra-Estado. E teria de haver uma outra entidade independente para o caso de conflitos entre várias entidades independentes. Porém, isso significa, é claro, que tal Estado ou qualquer entidade independente não seria um Estado, no sentido estrito do termo, mas simplesmente uma de várias agências arbitradoras de conflitos, operando em um ambiente de livre concorrência. O Hoppe, nesses últimos parágrafos, ele acabou com a ideia do Hobbes e já deu como solucionar esse problema, né? Nós precisamos de livre concorrência, inclusive e principalmente, talvez, na tomada de decisões, na resolução de conflitos. É muito importante para que o Estado não exista, claro, porque ele é um violador da propriedade privada, ele viola os direitos das pessoas, inclusive o direito de concorrer nessa área. E também é muito necessário que a justiça esteja longe das mãos do Estado. Muitas pessoas têm a percepção correta de que o Estado não deve se envolver em coisas supérfluas, como a produção de sapatos ou de hambúrgueres. Mas as pessoas não levam essa conclusão para as suas últimas instâncias e acham que o Estado deve ser um monopolista, não apenas estar envolvido na produção de serviços judiciários, como também ser um monopolista. Poxa, se você não quer que o Estado faça uma coisa banal e já reconhece que o Estado não é bom o suficiente, não é competente o suficiente, não é legítimo o suficiente para entrar em algo tão supérfluo como a produção de hambúrgueres ou chocolates ou o que quer que seja, alimentos substituíveis, né, ou produtos substituíveis, e você acha que ele deve se envolver e ser monopolista de um serviço tão importante quanto é o serviço judiciário, ou educação, ou saúde. Como pode? Da onde vem essa contradição? Por que ainda enfrentamos essa contradição? O Estado é ruim, todos nós sabemos. O Estado ele é ineficiente. Quem é libertário sabe que o Estado é antiético, por definição, como o Hoppe já mostrou. Ele não apenas ele faz injustiças, ele comete injustiças, como ele se baseia em injustiças para existir. O Estado é baseado na injustiça de proibir a competição nos serviços onde ele é monopolista, e também ele vive da injustiça do roubo dos impostos. Então o Estado ele só sobrevive e existe porque ele é injusto, ele é antiético, porque ele viola os direitos e a propriedade privada. Então, numa sociedade livre, o Estado não pode existir. E, segundo Hobbes também, como Hoppe acabou de destruir a ideia dele de que o Estado foi formado dessa maneira, ou que há necessidade do Estado, porque nós precisamos de uma entidade acima de todos, mostrando que é uma falácia, né? E nisso se baseia. É importante esse artigo, é importante essa opinião de Hobbes, porque ele baseia várias teorias jurídicas, né? Então, e pessoas que dizem, e teóricos que defendem a existência do Estado. Então, muitas vezes,
Eles se baseiam nisso e roupa brilhantemente nesse artigo curto para roupa, né? A roupa tem uns artigos bem mais longos. Ele acabou com essa teoria, destruiu. Seguindo aqui a conclusão, quase todas as pessoas estão convencidas de que o Estado é uma instituição necessária. Sendo assim, é bastante duvidoso que a batalha contra o Estado possa ser vencida de maneira tão fácil quanto parece ser no nível teórico e intelectual. Roupa, como sempre, correto, ele aqui nos ilumina para dizer, poxa, eu, meia hora de vídeo, li poucos parágrafos e destruí a ideia do Estado. Uma das principais teorias que amparam o Estado. Então, acabou, né? Acabou amanhã. Os funcionários públicos largam a caneta, vão todos para casa procurar um emprego de verdade, né? Um emprego decente, mantido por consumidores voluntários dos produtos que esse emprego produza, né? Ou esse serviço produza, e vão parar de viver na parasitagem, de prestar serviço que as pessoas não quiseram e não compraram voluntariamente. Não, isso não é assim. Infelizmente, como eu disse em outro vídeo já, eu estava lendo um artigo de Mises de 1922, onde ele acabava com a ideia, já ali ele já destruía a ideia de um serviço de saúde universal, né, o estatal. Foi em 22, até hoje temos aí, e cada dia mais, né, os Estados Unidos sempre na ameaça de implementarem um SUS. Imagina a desgraça, né? No Brasil é uma desgraça, no Canadá é uma desgraça o serviço de saúde, comparado com o que poderia ser, né? Comparado até mesmo o serviço de saúde no Canadá, que é completamente estatizado, ele comparado com os serviços privados do Brasil, é um lixo. Comparado com o serviço estatal do Brasil, ele parece bom. Óbvio, o Canadá é um país muito mais rico do que o Brasil, e a quantidade de impostos astronômica que é arrecadada aqui, consegue, apesar de todos os desvios que também existem aqui, apesar de toda a ineficiência que também existe aqui, consegue entregar um serviço melhor do que o SUS. Não é muito difícil, né? Não que seja muito difícil isso acontecer, mas consegue. Devidamente mais as pessoas que olham de fora, sem comparar aquilo com mais nada, acham que funciona, melhor que o SUS, né? Funciona. É tipo um plano de saúde ruim do Brasil. Porque tem alguns hospitais privados também que não são lá muita coisa, mas são bem melhores do que o SUS. Então é isso, aqueles planos de saúde bem mais baratos que tem no Brasil, onde você tem que esperar uma eternidade para ser atendido, mas é atendido no final, a gente pode dizer que se compara ao plano de saúde estatal do Canadá. Mas eu vou seguir a leitura aqui para não me perder no Canadá. E então, apenas para concluir, então por que continua existindo tudo isso? Simplesmente, a Roupa vai explicar. No entanto, a própria existência do Estado é em si mesma uma contradição jurídica. Contra esse fato ainda não foram apresentados argumentos lógicos. Sendo assim, resta-nos apenas nos divertir um pouco à custa de nossos oponentes defensores do Estado. Para isso, sugiro que você persistentemente os confronte com a seguinte charada. Imagine um grupo de pessoas sempre alertas à possibilidade do surgimento de conflitos. E então, eis que alguém propõe, como solução a esse eterno problema humano, que ele próprio se torne o arbitrador supremo de todos os casos de conflito, inclusive aqueles em que ele mesmo esteja envolvido. Estou certo de que ele será considerado um piadista ou alguém mentalmente perturbado. Entretanto, é exatamente isso que todos os estatistas propõem. É brilhante, né? Ele coloca as coisas de uma maneira que não resta muito espaço. Até esse vídeo ficou bem mais curto do que eu pensava, porque Roupa dispensa comentários. Eu tentei fazer o máximo de comentários aqui para esse texto, mas ele é brilhante. E realmente, façam isso, usem essa pergunta, cheguem para os seus amigos e
e acham que o Estado tem que existir. É difícil, né? As pessoas às vezes têm um nível intelectual, por opção, né, tão baixo, não que elas sejam burras, mas elas têm preguiça de pensar, elas não querem levar os argumentos até as últimas conclusões, acham chato. Ai, que chato, você tá me fazendo pergunta que eu não sei responder. Ai, que chato, não quero mais falar sobre isso. Desconversam. Mas tem uma opinião forte sobre o Estado. Acho que tem que existir, tem que dar porrada em sonegador, e tem que bater em quem descumpra qualquer lei. Essas são as pessoas, infelizmente. Mas com aquelas que estiverem abertas ao diálogo, proponha essa questão a eles, né? Diga, olha, no mundo o homem é o lobo do homem e nós precisamos chegar num cenário melhor. Como é que nós podemos fazer, né? Então ele propõe que você proponha isso para que isso, e essa é a proposta do Estado, dos estatistas, e você sugira isso e veja como eles vão dizer. No final, os seus amigos mesmos vão dizer, não, mas isso aí imagina, não, isso aí é a pior hipótese possível, né? Tem um Supremo só, que não tem ninguém concorrendo com ele, não tem ninguém para apontar o dedo para ele, ele mesmo pode matar alguém e ele mesmo vai se julgar. Faça esse questionamento aos seus amigos, proponha isso e você vai ver os seus amigos se tornando anarcocapitalistas ou se tornando fortes combatentes do Estado por vontade própria, sem você ter que forçá-los a tomarem essa posição. Eles vão tomar essa posição e depois você apenas os confronte, diga, pois bem, esse é o Estado. Você então acabou de se dizer anarcocapitalista, se você achou que é um piadista qualquer um que propor algo assim. Se o seu amigo, se a pessoa com quem você está conversando for intelectualmente honesto e tiver essa preocupação em ser coerente, ele vai dizer, poxa, me pegou, é isso mesmo. Não, ele pode até ter ainda seus questionamentos, eu entendo que as mudanças muitas vezes não são automáticas, as pessoas se apegam muito às suas crenças, mesmo que eles não achem que é uma crença, o Estado é uma religião, uma crença, né? Mas as pessoas se apegam muito às ideias e quando são confrontadas com ideias conflitantes, elas às vezes se indispõem e não querem ouvir, mas ao fazer essa proposição de roupa, você tem essa chance de que a pessoa ela mesma passe para o seu lado sem perceber. Então, ao discutir Estado, não Estado, antes faça essa pergunta. Quando perguntar, e aí você é anarcocapitalista? Que é isso aí? Então você fala, olha, imagina um grupo de pessoas sempre alertas à possibilidade do surgimento de conflitos, e então eis que alguém propõe, como solução a este eterno problema humano, que ele próprio se torne o arbitrador supremo de todos os casos de conflito, inclusive daqueles em que ele mesmo esteja envolvido. Acabou, a pessoa concordar com isso, ela é uma piadista, ela não tá batendo bem na cabeça. Então, é o que eu digo, não é tão difícil você trazer as pessoas para o nosso lado. O que é difícil é que as pessoas estejam abertas a mudar. A mudança realmente ela dói às vezes, ela machuca. As pessoas são avessas à mudança, elas gostam das tradições, de fazer as coisas como a vovó fazia, tanto faz, o porquê, né? Então, muitas vezes fazem coisas sem explicar, e essa pandemia também prova isso, né? As pessoas usando máscaras, quando já está provado que não funcionam, mas as pessoas voluntariamente dentro dos seus carros. Não estou falando as pessoas que usam para sobrevivência, né? Ou seja, para poder comprar alimento no supermercado, alguma coisa do tipo. Mas as pessoas porque é obrigatório por lei, né? Pela lei estatal. Mas as pessoas que usam voluntariamente uma máscara, seja no carro, ao ar livre, um lugar onde não há nenhum tipo de fiscalização e a pessoa está lá usando a máscara dela. Isso mostra que as pessoas não têm essa preocupação com o que elas estão fazendo ou com o que elas defendem. Mas
façam isso com quem vocês puderem fazer, com quem esteja aberto ao debate, à conversa. E aí, não é a roupa que termina com o que fazer, mas nós temos uma série de artigos que podem ser lidos, que trazem algumas soluções, algumas proposições do que fazer para se livrar do Estado, né, desse grande criminoso que assola a vida de tantas pessoas mundo afora, né, de todos nós, né, do mundo inteiro. O Estado infelizmente está presente no mundo inteiro. Existem estados menos criminosos, mais criminosos, alguns que a gente até é debatível se são criminosos, como é o caso de Liechtenstein, onde o rei ele permite a secessão, né, dos municípios. Na hora que eles decidirem, eles podem sair, o rei não está em lei que pode acontecer isso. Então, aí a gente tem uma desconfiança ou não, mas a roupa tem algumas proposições. Eu sugiro a leitura desses artigos. Eu hoje não vou ler por conta do tempo, é um artigo por vídeo. Eu quero manter essa forma, mas é muito interessante. Eu muito provavelmente, como roupa é o meu autor, ou um dos meus autores prediletos, eu vou, obviamente, ler muitos artigos dele ainda, mas esses são os que são propostos nesse artigo. Leia o artigo intitulado O que deve ser feito para nos livrarmos da opressão estatal, o artigo A Economia Global, a Sociedade Livre e a Necessidade da Secessão, Como Funcionaria uma Sociedade Sem Estado, Obcecados pela Megalomania, e o artigo Sociedade Sem Estado, Não há Resposta Fora do Indivíduo. Muito interessantes, estão na minha lista de leitura já, e espero que esteja na de vocês também. Leiam, não esperem pela minha leitura, leiam vocês mesmos, acessem o site rothbardbrasil.com, e lá você vai ter todo o material. Ao acessar os artigos, você pode clicar no autor, e aí você clica nos artigos e vai lá e vai estar todo o trabalho que nós publicamos deles em português. E essa é a página do Hans Hermann Hoppe que eu estou mostrando aqui. Sigam o Instituto Rothbard em todas as plataformas. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Acho que nesses apenas. Não estamos ainda em outros, mas como vídeo, vocês já sabem, o Odyssey, o Rumble, YouTube, e também pelo podcast no Spotify e nas plataformas aliadas ao Spotify. E obrigado a todos. Tem também o link para doação aqui embaixo. Podem doar em Nano, em Bitcoin. Nano, para quem não conhece, a moeda que está pronta aí para o comércio. Você pode me doar 1 centavo se você quiser, que é possível. Já no Bitcoin, o Bitcoin, pelas taxas de transferência, ela é inviável para algumas transações. E, bom, se você quiser doar uma larga soma, eu agradeço, eu aceito também, mas se você quiser doar pouco, o Bitcoin fica um pouco inviável, porque as taxas são altíssimas, né? Então, para doar $1 ou $5 fica inviável. Mas a Nano, a moeda Nano, ela funciona para isso. Tem o link aqui para doação, então é o link para minha carteira. Você copia e cola na sua carteira e envia para mim. Ou se estiver assistindo pelo Odyssey, você pode mandar tips. E voltem sempre, se inscrevam no canal e até a próxima. Um abraço.